Golden State Warriors 135-112 para cima do Miami Heat, um jogo em que o Warriors foi dominante, venceu literalmente todos os quartos, os primeiros quartos de forma mais equilibrada, mas na reta final sendo extremamente dominante e construindo uma vitória relativamente tranquila contra um Miami que acabou de vencer do Oklahoma City Thunder, né? Então não é de se menosprezar esse time do Miami. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar aqui, para quem gosta do Stephen Curry, se eu falo do Warriors, eu vou falar do Curry, né? E eu separei uma camisa personalizada do Curry e deixei o link nos comentários. Se você gosta do Curry e do Warriors, eu indico que você dê uma olhada. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Warriors sobre o Miami, no outro canal, a análise da vitória do Detroit sobre o Boston. Eu separei esses dois jogos, mas eu tava bem em dúvida se eu trazia Knicks e Dallas também, que o Dallas venceu. Mas eu optei por trazer Warriors e Miami aqui no outro canal, a vitória sofrida do Detroit sobre o Boston. Bom, vamos começar aqui olhando... já pedi para você deixar o like também. A maioria das pessoas assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Vamos começar olhando aqui pelo lado do Warriors. O maior pontuador foi, olhando para os titulares primeiro, que o maior destaque veio do banco. Olhando para os titulares, o maior pontuador foi o Curry. Vale destacar, o Curry não precisou forçar muito, ele jogou basicamente 28 minutos. Ele fez 19 pontos, além de 11 assistências, matando 5 bolas triplas. Não é um jogo incrível do Curry, não passou nem de 20 pontos, porque não precisou forçar. Né? Mas de qualquer forma, 19 pontos, 11 assistências, belo jogo para ele, longe do que a gente sabe que ele pode fazer. Caso precise, mas nem precisou. Jogo tranquilo, nenhum titular do Warriors passou de 30 minutos, uma minutagem bem controlada deles. Enfim, Curry maior pontuador. Depois o Jimmy Butler enfrentando o seu ex-clube, que é o próprio Miami, né? O Jimmy em 20 minutos fez 17 pontos, bom também. Depois o Kenton Post em 20 minutos fez 15 pontos e 9 rebotes, e é isso, matando 4 bolas triplas. É isso que se espera do Kenton Post, ele passar dos 10 pontos, beirou os 10 rebotes dentro de 20 minutos. Muita gente talvez não perceba, mas esse é um dos melhores jogos da temporada do Kenton Post. Olhando pela pouca minutagem, o cara jogou 20 minutos, fez 15 pontos, pegou 9 rebotes, sendo pivô, matou 4 bolas triplas. Jogaço do Kenton Post, eu acho que dá pra dizer que entra no top 5 jogos da temporada dele. A minutagem dele é sempre muito baixa, cara. Não tem muito o que esperar acima de 15, 20 pontos. Enfim. Depois o Moses Moody com 13 pontos, contribuindo também, fechando os titulares. O Draymond Green que não jogou. O Will Richard jogou. O Will Richard fez 5 pontos, além de 7 assistências. Contribuiu bastante no quesito das assistências, principalmente. E aí a gente vai para os bancários, tem o maior destaque do jogo. O Brandin Podzinski. O Podzinski fez 24 pontos, além de 6 rebotes e 4 assistências. Aproveitamento nem foi incrível, 9 de 19, né? Um pouquinho abaixo de 50%. Mas foi quem mais arremessou do Warriors e quem mais pontuou do Warriors. O Podzinski estava confiante, deram o protagonismo para ele e ele soube lidar com ele. Enfim, o Podzinski, o grande nome do jogo. Depois o Trayce Jackson-Davis fez 7 pontos. O Leons, não sei quem é esse cara, eu acho que é o primeiro jogo dele pelo Warriors. Foi já num blowout na reta final, né? Aí ele jogou. Ficou zerado. Bryer, também não sei, deve ser um cara tendo oportunidade por agora. 3 pontos. O Al Horford fez 10 pontos, além de 8 rebotes, dentro de 19 minutos, tá ótimo, contribuiu bastante. O Pat Spencer é zerado, o Pat Spencer de um mês para cá diminuiu bastante o nível dele vindo do banco. Na época que o Curry estava machucado, ele chegou a ser titular, tinha ido bem, sendo importante para o Warriors, mas depois mostrou que de fato é só mais um jogador de rotação, olhando para esse momento recente pelo menos. Gary Payton fez 6 pontos e fechando os bancários, ótima notícia. Bom jogo do Buddy Hield, fez 16 pontos além de 4 rebotes, matando 4 bolas triplas. Fazia tempo que o Buddy Hield não tinha um jogo com tantos pontos e com uma atuação tão boa. Grande jogo do Buddy Hield. Ele precisava de um jogo assim, fazia tempo que não jogava tão bem, né? Enfim, do lado do Warriors é isso, o maior destaque é o protagonismo do Podzinski. Nem teve um aproveitamento de arremessos incrível,
mas ele foi o que mais arremessou, foi o que mais pontuou. O Podziemski chamou a responsabilidade e foi o cestinha do jogo no geral. Indo pro lado do Miami agora, o maior pontuador foi o Norman Powell. Norman Powell que fez 21 pontos, matou apenas 2 bolas triplas, 2 de 7, né? Que é a principal característica dele. No jogo contra o OKC ele também tinha ficado abaixo dos 20, agora passou por pouco dos 20. Ele que vem com média de pontos altos, né? 25, 30 em vários jogos. Mas nesses dois últimos não conseguiu ser, de fato, protagonista nesse time do Miami. Depois o Andrew Wiggins reenfrentando o seu time, né? Ele veio na troca pelo time Butler. O Wiggins fez 18 pontos além de 5 rebotes. 6 de 14, é um pouquinho abaixo de 50% também. Enfim. Depois o Larson fez 5 pontos além de 5 rebotes. 9 pontos, aliás, além de 5 rebotes. O Devion Mitchell, 7 pontos além de 6 rebotes. Apenas 3 assistências, que é a principal característica dele, sendo 1 de 6 nos arremessos, muito mal. E fechando os titulares, Bam Adebayo. Em 25 minutos, o Adebayo fez 4 pontos, pegou 12 rebotes, beleza. Mas ele teve 1 de 13 nos arremessos. O grande motivo, eu diria, para essa derrota do Miami é o Adebayo ter feito um jogo tão abaixo. Ele pegou 12 rebotes? Pegou, beleza. Mas no último jogo ele tinha feito 30 pontos. Dessa vez ele fez 4. É uma diferença gritante. O Adebayo fez um jogo muito ruim, ofensivamente falando. Para mim, esse é o principal motivo para essa derrota do Miami. O Adebayo, ofensivamente, foi muito mal. E o Warriors, no geral, defensivamente foi bem. Né? E normalmente não é isso. Normalmente a defesa do Warriors não vai tão bem. E dessa vez foi. E aí, por exemplo, o Devion Mitchell teve um aproveitamento de 1 de 6. O Adebayo 1 de 13. Então é muito mérito da defesa do Warriors e aí também muito demérito do ataque do Miami, com o aproveitamento, olhando individualmente, bem ruim, né? Ainda mais do Adebayo, que é um dos principais nomes desse time, junto com o Norman Powell. Já que o Tyler Hill nunca joga, né? Sempre tá machucado. Enfim, indo para os bancários agora. O Jaco Sionis, que no jogo passado tinha sido titular, dessa vez veio do banco, fez 3 pontos. O Drew Smith fez 5 pontos. Kewell Ware fez 15 pontos, além de 4 rebotes. O Jaime Jaquez Jr., 10 pontos, 5 rebotes e 9 assistências, contribuiu bastante nesse quesito. Ele faz uma bela temporada, por sinal. O Fontecchio, com 13 pontos, além de 8 rebotes, contribuiu também, né? O Keshad Johnson ficou zerado. O Gardner, que tinha vindo de um grande jogo contra o OKC, fez 5 pontos dentro de 3 minutos, tá ótimo também, merecia uma minutagem maior, inclusive, pelo que vem fazendo. E o Nikola Jovic, que vem oscilando bastante nos últimos jogos, fez 2 pontos, mas dentro só de 3 minutos também era o que dava para fazer. No geral, o grande motivo para essa derrota do Miami, para mim, é a partida tão abaixo do Adebayo. O Devion Mitchell também ficou devendo, mas o Adebayo é o grande nome desse time, junto com o Norman Powell pela temporada que faz. Mas o Adebayo muito mal, 1 de 13 nos arremessos é muito ruim. Do lado do Warriors nem dependeu tanto do Curry, conseguiu dividir esse protagonismo, quase que todos os titulares passaram dos 10 pontos, pegaram 3 rebotes, os bancários agregaram bastante, e o Podziemski foi o protagonista da noite e quem carregou o Warriors para a vitória. Enfim, vitória do Golden State Warriors. O Warriors que vinha oscilando de tempos para cá, mas acho que dá pra dizer que de uma semaninha pra cá tá aumentando a confiança de quem acompanha o Warriors, porque os resultados vêm de certa forma melhorando, né? Pra se firmar, deixa eu ver em que lugar tá, eu acho que ainda tá em vaga de play-in, cara, mas vem se consolidando pra não ter um susto de daqui a pouco perder essa vaga. O Miami tá na 8ª colocação, nesse momento é play-in, olhando pra Conferência Leste, né? E na Conferência Oeste, o Warriors está na 8ª colocação, nesse momento é play-in, só que o Warriors já empatou em número de vitórias com o Houston Rockets e com o Los Angeles Lakers. É porque jogou mais e perdeu mais, né? Tanto é que o Phoenix tem 26 vitórias e está atrás do Houston e do Lakers, por exemplo. Mas é uma campanha onde o Warriors embalou algumas vitórias em sequência e conseguiu uma margem muito grande para o 11º, que é o primeiro time fora da zona de play-in, que é o Memphis com 18 vitórias. Há poucos dias atrás essa margem era de 2, 3 jogos. Agora eu já estou falando de 7. Então o Warriors vem de dias e jogos em sequência muito bons, onde transformou isso em vitórias.
E o Miami, que acabou de vencer o OKC, é meio frustrante esse jogo que fez contra o Warriors, porque o Warriors foi dominante. Individualmente, olhando para cada quarto, o Warriors venceu todos os quartos. E o último por uma margem superior a 10 pontos. E foi aí que construiu essa margem tão grande, olhando para o placar final, acima de 20 pontos. Mas no geral, o Warriors que foi melhor o jogo inteiro. Não precisou nem exigir muito do Curry. Contribuiu mais com assistências até do que com pontuação. E com isso, vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!